Olá, meu nome é Rony Kuzma E eu sou Daniel Faldin. e esse é mais um Geekcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje com um tema muito especial e uma pessoa muito especial. Também a gente vai falar um pouco sobre o universo da percepção, mas com uma base muito bacana orientada pela psicologia. E para isso a gente trouxe o meu amigo, meu terapeuta. Então tudo que eu falo aqui para vocês, que é tudo muito louco, tudo meio fora do eixo, tem um culpado, que é o Murilo. Então, Murilo, por favor, se apresente. Quem é você, meu amigo? Que responsabilidade, não? Bom, prazer estar aqui com vocês, participar desse espaço. Olha, é difícil a gente se apresentar, né? A gente assim, já tem uma certa idade, então cabelinho branco, barbinha branca, já no meio da jornada, 42 anos, já fiz bastante coisa. E eu acho que a principal delas eu acho que investigar, né, a alma humana, investigar os campos criativos, investigar as consciências e níveis de consciências criativas. Eu me formei em artes, depois trabalho 20 anos com educação, com grandes projetos em instituições culturais, museais, universidades, e sempre tentando trazer esse lugar muito humano, né? Muito novo, novo no sentido não de uma inovação, de um produto, de alguma coisa nesse aspecto, como vocês, né, vêm buscando e fazendo, mas talvez novo enquanto percepção mesmo de mundo, de realidades, e que as artes podem, né, e a educação fornecer muito para nós. E aí, nesse caminho, eu fui aprofundando um desejo muito grande de compreender ainda mais o campo da psicologia humana, para descer ainda mais fundo nesses níveis aí de consciência ou consciências criativas. E aí eu fui para as psicologias, psicologia junguiana, transpessoal, foi onde eu conheci a psicologia integral, né? A visão integral do Ken Wilber, que pretende falar de níveis de consciência em todas as áreas humanas, né? Então ele é uma metateoria que estuda teorias, e eu me encantei com isso, e isso vem sendo aí para mim uma forma muito bacana de integrar tudo que eu fiz na minha vida, no campo das artes, das terapias, das questões pedagógicas e por aí vai. Então, foi esse bololô aí de coisas que vão se formando aí na jornada, né? Muito bem. Muito bom. Eu já tenho uma pergunta aqui que eu achei que é muito interessante aí, eu acho que quando a gente está falando de criatividade, né? E eu queria primeiro entender, né? Você é uma pessoa criativa? E segundo, né? O que é criatividade para você? Boa. Olha só. Então, a criatividade, muitas vezes as pessoas elas confundem com algo, ideias, né, de superfície, com alguma coisa que acontece de um modo até mesmo uma epifania, algo que surge do além. eh, e a criatividade ela é muito mais uma transpiração, uma disciplina, uma consciência de si, de onde eu estou, por isso esses mapas de consciência, para eu ter muita noção de quais são os passos que eu vou dar, né, para conseguir aprofundar. Então, eu preciso me localizar e criar realmente uma disciplina e criar realmente um ritmo para que eu possa dinamizar, né, a minha consciência, o espaço de consciência e o espaço das emergências inconscientes. Então, eu tenho que dar lugar para essas emergências, eu tenho que criar métodos para elaborá-las, reelaborá-las, até que surja de fato algo significativo e que tem sempre a ver com algo que beneficia o coletivo, que dá alguma contribuição um pouco mais profunda, do que só uma ideia, do que só alguma coisa que não se sustenta e tal. Então, nesse sentido, ser criativo, eu acho que eu sou na medida em que eu consigo criar na minha vida esses espaços de disciplina produtiva. Que para mim, que no meu caso como artista visual, eu preciso descer para o meu estúdio. Eu falo descer porque eu estou na parte de cima de uma casa e embaixo é um estúdio.
e eu preciso ali aprofundar, eu preciso estar imerso a esses mundos, no meu caso, desenho e tal, e esses mundos que dão a base para que eu possa criar e pensar outros métodos, outras coisas no campo da educação e no campo também das terapias e tal. Então, é por aí, é muita transpiração, né? Mas, Murilo, criatividade não é uma coisa, não é um dom divino que já veio com você, assim, é um feature já, como todo mundo pensa? Ou é basicamente transpiração mesmo, é porrada, é desconstrução, é reinvenção? É porrada, é muita vontade de realmente vencer as suas resistências diárias, porque você vai encontrá-las e elas estão muito nos seus campos de sombras psicológicas, daquilo que você não quer encarar de você. Então você quer ser criativo, mas você quer continuar fazendo aquela coisa que não, pô, não é legal, pô, você tinha que acordar cedo, você tinha que dar uma malhada para girar uma energia mais sulfúrica, você tinha que, né, parar de comer aquele negócio ruim, ou parar de tomar aquela cerveja para dar aquela, né, embotada na percepção, ficar 3 dias com aquela cabeça, parece um bumbo, você quer ser criativo né, e não quer abrir mão de certas coisas, ou quando está chegando lá tem algum tipo de trava, de medo, que te tira, né, desse lugar que é um lugar realmente que precisa ser mantido. Né? Sabe aquele ditado bem popular, né, o olho do dono engorda o gado? No campo da consciência é a mesma coisa, no campo da evolução, seja no que for, mesmo espiritual, porque tudo vai evoluir para esse caminho espiritual, não espiritual de crenças, de metafísica, mas de uma compreensão mais profunda da realidade, muito lúcida, e a criatividade nasce desse lugar. Né? Ela já nasce de você deixar de pré-conceber mundos. Então é por aí que a gente surge criativo. Que legal. E tudo isso tem a ver com a energia das coisas, Total, total, das total. pessoas, do mundo, né? Tudo é sinérgico, né? Então, vamos lá, vamos tentar entender, né? Nossa mente, caras, nossa mente, a base da nossa mente é livre. Tem um cara que não é muito conhecido, coisa boba, assim, que fala isso há poucos dias atrás, aí coisa de quase 3.000 anos, assim, cara chamado Buda, ele deixou essa área de conhecimento para nós. Ele falou, cara, a sua base é livre, mesmo o mais ignorante dos seres ele está condenado à iluminação. A iluminação nada mais é do que uma percepção hiper ampla, é uma percepção de unidade onde a dualidade desaparece. Então é muito interessante esse lugar de liberdade da mente que a gente não reconhece se a gente não trabalha. Então a gente vai criando histórias, a gente vai criando camadas, e essas camadas vão gerando certas ilusões, certas bolhas de realidade. E essas bolhas de realidade geram certas energias de compensação. Então, quando eu encontro com alguém, eu tenho um encontro amoroso, aí eu vou no cinema, eu vou comer, aí eu vou não sei aonde, tal, tal, tal. Aí, eu acho que é aquela pessoa que mobilizou aquilo tudo em mim, né? Aí eu ligo de novo para a pessoa, oi pessoa, tudo bem? Aí eu mando flores, aí eu faço isso, eu faço aquilo. Porque eu amo a pessoa? Não, porque eu amo a energia que surgiu em mim e que eu atribuo à pessoa. Então, como eu não sei, eu não reconheço a base livre da minha mente, a autonomia da minha energia, eu sempre atribuo a minha energia ao que está exterior. Seja aquilo que está me tomando do passado, seja aquilo que está me tomando de ansiedade para o futuro. Não à toa as depressões surgem das nossas hiperexpectativas sobre nós mesmos. Então, essas energias, quando a energia baixa, porque eu deixei de manter aquela, né, o olho do espírito ali focado na criatividade, focado num projeto, eu dei aquela titubeada, fui tomar aquela cervejinha marota e voltei 5 dias depois, entendeu? Eu perco o fio e a tendência é baixar a energia. E eu atribuo essa energia, porque eu não reconheço a base livre, a base integrativa da mente, eu atribuo a fatores externos. Então o problema é do mundo, o problema é disso, é daquilo, é da pessoa, é do sei lá do quê, do encontro amoroso que me abandonou, aí eu caio, fico mal.
porque eu não reconheço a energia em mim. Então, realmente, tudo é energia. Mas não é uma energia metafísica, é uma energia muito possível de ser percebida. Porque. Caraca, Não, porque eu fico pensando assim, né? Pra quando a gente. Por que eu falei da criatividade, né? Porque é muito. É assim, eu vou tentar mostrar um pouco do meu dia a dia, né? Parece que como eu tenho uma agência e sou uma pessoa criativa e tem todo vou dizer assim, um ecossistema por trás de uma agência, né? E aí parece que eu tenho que acordar todos os dias criativos para os meus clientes, né? Não, pô, mas como assim? Você me entregou isso, sabe? Pô, cara, mas aí eu fico pensando, né? Óbvio que eu estou fornecendo um trabalho, um serviço e tudo mais, mas parece que tem uma cobrança muito forte, e aí o Raoni pode até falar um pouco também, porque ele vive isso dia a dia, que parece que não podemos errar, porque nós somos criativos e o mercado está esperando isso da gente. E no final, cara, é um pouco do que você falou, assim, tem uma energia, né, em tudo isso. Tem clientes que vai dar super certo, tem projetos que vai fluir super bem, vai tem coisa que assim nem precisa você falar duas vezes que o bate, né? As ideias, os pensamentos, a energia de fato. E tem coisas que não adianta, tipo, não anda, né? Então, por isso que eu perguntei da criatividade, esse lance da energia, porque no fundo, para a gente que trabalha com criatividade, trabalha com essa parte um pouco mais, digamos, mais inspiradora, né? São profissões um pouco mais inspiradoras e tudo mais. Para mim começa a dar um nó na cabeça às vezes. Eu sou super transparente, né, com as pessoas. Falo, gente, tudo bem, ok, nós erramos também. Nós não estamos 100% todos os dias criativos, né? Tipo, eu não sei se com vocês isso acontece também, mas eu queria até desabafar um pouco. E também tem uma questão, né, que na relação com as pessoas, nem sempre você está olhando do mesmo lugar que a pessoa está olhando. É, Então, é muito importante tanto você ter a capacidade de realmente desconstruir permanentemente, porque criatividade, na minha visão e experiência, tem a ver com morte o tempo todo. Morte o tempo todo das suas crenças, das suas experiências anteriores, morte da ideia de estabilização. Então, pô, cheguei numa coisa legal para o cliente, vou desdobrar isso em alguns meses sem ter grandes trabalhos, porque agora a gente já chegou numa peça, dá para curtir um tempinho. Igual o professor que prepara uma aula, uma estrutura e já fica meio tranquilo porque ele preparou o semestre. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado com esses lugares de estabilidade, isso em nós. E falando da relação, sempre tentar procurar estabelecer uma liberdade, sabe? Um novo encantamento, chegar lá e olhar por que que aquilo não está livre na minha mente, por que que eu estou chegando meio tenso, por que que o meu corpo está esquisito, por que que eu falo com essa pessoa e eu projeto nela algo ruim que me trava, porque talvez naquela pessoa esteja vendo alguma coisa, né? Familiar, alguma coisa que me tolia, às vezes, pô, o cheiro do lugar, às vezes o tom de voz, às vezes o assunto. Então, quando eu reconheço isso, eu brinco, eu relaxo. Quando eu não reconheço, eu tensiono, e aí eu quero ser uma coisa que eu não consigo ser. E aí lascou-se, né? E em última instância, eu acho que essa coisa é muito amiga mesmo, muito honesta. Olha, gente, hoje não deu, essa semana, ou vamos, né? Vamos para um outro lugar aí de muito mais colaborativo entre nós, né? E não tão competitivo, assim, em termos de, né? Você precisa me apresentar, você, enfim. Então, não sei se eu te respondi. cara, foi super legal. E aí Murilo, eu queria seguir um caminho também aqui para a gente começar a entrar num outro ambiente que a gente gosta muito, que é essas relações das experiências de consumo. O que é e como se forma a percepção? Para não escapar, né, dessa linha
mais integral que eu tô trazendo, que na verdade eu estou usando um pouco da psicologia, mais da psicologia oriental mesmo, das escolas contemplativas, sobretudo budista e tal, para explicar um pouco isso, que eu acho que pensa que a gente tem essa base livre da mente, né? E que a gente não reconhece. Logo, a gente cria bolhas de realidade. Então, é muito interessante, por quê? Porque essas bolhas de realidade, elas também mudam. E a gente vai transmigrando, a gente vai mudando de acordo com essa paisagem, com aquilo que vai se formando nas nossas relações internas, externas. E essas bolhas é que fazem com que a gente veja o mundo de um certo modo. Então, a ciência, por exemplo, a história da ciência é muito interessante em relação a tudo isso. Em alguns momentos, a gente tinha paradigmas que eram assim praticamente indissolúveis. E isso nos ajudava a perceber o mundo, isso nos ajudava a observar o mundo. No momento que você entende, poxa, a Terra é redonda, muda a sua percepção, né? No momento que você entende que existem micro-organismos, que alguma coisa evoluiu do pequeno para o grande, que alguma coisa evoluiu de matéria para a vida, para a mente, para a alma, para o espírito, que tem um caminho evolutivo, muda a sua percepção. Então, a percepção está intimamente ligada aos campos, né, de realidade que a gente é criado, constituído, familiar, social, é muito isso. E o ponto qual é? A gente, por ter muito medo, um medo profundo da morte, né, da finitude da existência, que é o nosso medo maior, a gente vai tentando reter as coisas, a gente vai tentando estabilizar as coisas, né? E aí a gente vai percebendo o mundo se dissolvendo, porque o mundo é impermanente, ele dissolve. E a gente sofre porque a gente quer estabilizar as bolhas de realidade. E essas bolhas, elas acontecem por níveis. Então tem desde algo mais arcaico, mais ligado àquela base da pirâmide de Maslow, dos comportamentos básicos, até algo muito sofisticado, integrado, integrador, integrativo em nós. Né? Então, é como se a gente pegasse uma escala de valores cromáticos do mais denso ao mais sutil. E são várias bolhas que estão acontecendo ali naqueles campos. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, nesse campo da religião, tá? Não só no campo da religião, mas olha o quanto, quem percebe as bolhas, quem percebe os níveis de consciência de um determinado grupo, como tem na mão a capacidade de manipular esse grupo. Então, olha como a questão ética é importante aí, né? Porque se você não tem ética, você leva um grupo inteiro para uma visão completamente equivocada, que já costuma ser ilusória, porque a gente não reconhece a base livre da mente. Então a gente vai se originando na dependência das coisas. Então já é meio ilusório. Mas quando é levado para um caminho pior, né, um caminho muito, muito equivocado, se torna delusório, que aí é problemático, os Hitlers da vida, você realmente vê uma realidade completamente deturpada, né? Então, assim, peraí que agora é tanta coisa para falar, né? Fica tranquilo. Me enganei agora, peraí, eu ia falar. Então, vou dar um exemplo assim, de bolha, né? Eu adoro ouvir todos os lamas, padres, bispos, toda essa galera que fala dessa consciência religiosa me interessa muito para ver como é que anda, né? Esse espaço humano e tal. Então, por exemplo, vamos lá. Estava ouvindo um cara chamado Caio Fábio, que é um cara muito legal do campo mais evangélico, cristão e tal, um dos caras, um dos nomes mais importantes para eles e tal, e que ia muito contra toda essa coisa de Macedo e tudo mais, não sei o que lá. E que, num belo momento, estavam lá criando entre eles, constituindo lá alguns temas, algumas questões específicas para determinar o que seria o trabalho deles, como que essas congregações estariam unidas, para criar uma identidade, né? Como tinha catolicismo e outros, espiritismo e tantas outras. E eles queriam criar boas décadas atrás, e o Edir Macedo tentava entrar, pô, me coloca, e ele fala, pô, mas você está fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que a gente quer fazer, nosso pensamento cristão é uma outra coisa, tá? Não, mas pô, me coloca. E aí diz que nesse papo ele falou, mas eu não estou realmente muito preocupado com o que vão pensar, com o que vão achar do que eu estou fazendo.
né? Ele tinha um plano disso, o Caio Fábio falando as palavras dele, um plano de porcentagem mesmo. Ele falou, olha, eu quero atingir essa camada da população com este discurso, e essa camada constitui tantos por cento, né? Do PIB ali nacional, e eu quero atingir essa galera. E com essa galera eu vou ser tudo isso que eu quero ser nas próximas décadas, e foi o que ele virou. Então, ele não estava preocupado com uma visão global, o que iam achar dele, ou isso ou aquilo. Ele estava preocupado em pegar um nicho e fazer desse nicho aquilo que ele queria, né? Porque ele reconheceu o nível de consciência daquele nicho e como atuar naquele nível de consciência. Então, é muito interessante o mapeamento dos níveis de consciência para a gente entender como que a percepção se dá. Como que a percepção ela pode ser trabalhada e por uma empresa, por uma marca, de um modo ético, de um modo a somar, a contribuir, não aquela contribuição fake, né? Que vem na embalagem, politicamente correta, mas uma contribuição profunda, que está na base desse fazer, né? Então, a percepção ela se dá por bolhas, ela vai acontecendo assim, né? Você vai entrando, você quer ter uma ideia muito clara de uma bolha, você está lá num jogo de futebol, tá? Aquilo é um tipo de nível de consciência. Então tá lá a galera brigando e pai, pum, e dá, não sei o quê. De repente passa o tiozinho da água. Uma água, tiozinho da cerveja. Tá nem aí se tá no pênalti, se não tá. Ele tá preocupado com outra coisa, tá num outro lugar. Então, percepção tem muito disso, né? E aí, claro, a gente teria que desdobrar quais são esses níveis de consciência, quais são essas linhas que a gente pode estudar. Então, por exemplo, a gente tem uma linha de desenvolvimento humano cognitiva, do mais baixo ao mais alto. A gente tem uma linha de desenvolvimento do eu subjetivo, de valores, de moral. Então, por exemplo, uma linha moral, eu vou fazer um produto. A linha moral ela começa num campo assim, onde eu saio desse lugar ainda muito pré-pessoal e entro no campo pessoal, nasce o meu ego. Então, é egocêntrico, é meu mundo, é o meu cantinho, a minha percepção. A evolução de consciência vai te levar para algo etnocêntrico. Eu já começo a perceber que além de mim tem uma comunidade, tem um estado, um país, tem costume. Então eu já penso, eu já estou num outro degrau. Acima disso, eu evoluo para um mundicêntrico. Eu vou ver um mundo mais amplo. Então é outra faixa de percepção, é outro tipo de produto, é outro tipo de relação com o consumo, é outra posição. Aí depois eu tenho cosmocêntrico, né? Então uma coisa onde eu estou me pensando entre tempos. Então assim, percebam que tanto o cara que cria a empresa, como o cara que faz o marketing, como o cara que vai consumir, ele pode ser observado nessas diferentes faixas, nesses diferentes níveis. Você tem linhas, por exemplo, interpessoais de desenvolvimento, né? Como é que eu me conecto com as redes, com as pessoas. Você tem linhas espirituais de desenvolvimento, linhas emocionais, linhas estéticas, que é o que a gente gosta, que é o que eu trabalho. Então, como que a gente pensa uma evolução, quando eu falo consciências criativas, eu estou falando da evolução das consciências criativas da humanidade. Né? Então, esse legado que os artistas foram deixando por trás de suas obras, que não importa muito a obra material em si, mas a consciência que ela impregnou. Né? Então, as necessidades, a gente tem linhas evolutivas de necessidades, a gente tem linhas evolutivas de sinestesias, de percepções, a gente tem linhas evolutivas de linguística, da forma de se comunicar, né? Então, tudo isso é percepção. Para responder de um jeito bem simples. Cara, você falou, veio tanta coisa na minha cabeça, velho. Mas tanta coisa que eu fico pensando primeiro, né, o nível de consciência que você falou, né, de como uma pessoa é diferente da outra, né? E como Só que um isso dentro. segundo, Daniel. Vou pedir desculpas porque tem um cachorro latindo na minha janela, que é o meu cachorro que ele tá me chamando para passear, tá? Então ele vai latir um pouquinho. Fala para esperar só mais meia hora que daqui a pouco a gente já libera. Pode falar. Não, mas assim, é muito louco a gente pensar, né? Eu acho que o dia a dia ele consome a gente, né? Pelo menos pra mim é uma coisa tipo de louco. E eu fico pensando assim que realmente é um desafio, né? Você ter pessoas em níveis de mundos diferentes, de percepções diferentes, de culturas diferentes, de família, né? O ambiente familiar diferente.
É. trabalhando e co-criando tudo junto, né, cara? Então, assim, traz muito. Você estava falando, eu fiquei pensando, meu, que desafio realmente as marcas têm de ter tudo isso coexistindo de uma forma com sinergia, né? É, e também com a sinergia em relação aos novos paradigmas que estão surgindo. E não são os novos paradigmas da linguagem do campo de mercado, né? Que esses, por vezes, me desculpe quem está ouvindo, que é, né, desse universo, às vezes até chegam quem é meio de fora como eu a irritar, porque você fala Jesus, porque aquilo é de plástico, né? Às vezes alguns nomes, algumas implementações, elas não estão falando de uma realidade de transformação real, né, específica, ali estruturada. Então, né, ficam lá falando. A gente tem que olhar os paradigmas. Então, os modelos de pensamento que estão começando a acontecer. Você pensa que a nossa percepção ela começa no campo cartesiano, tá? Estamos falando de 1600, que era o quê? Fatiar o conhecimento. Você vai criar especialidades. Até hoje a gente não juntou. Até hoje a gente não juntou áreas médicas, até hoje a gente não juntou tantas áreas para colaborar entre si. Uma própria empresa, quantas empresas não contratam serviços de integração da sua própria equipe? Né? Então, o paradigma cartesiano ele dá lugar a uma visão integrativa, juntar as partes e apresentar uma solução de união. Né? Depois a gente tem um paradigma newtoniano, por exemplo, 1650, 700, que é uma visão determinista. Deus criou as coisas, né, estão lá, tem um certo determinismo, que depois vai dar lugar a um campo evolucionista, evolutivo, não evolutivo darwiniano, que, né, no sentido de que o mais forte ganha, não, evolutivo no sentido de telos, de que as coisas têm um sentido. Não à toa a matéria que veio da luz, ela evoluiu para a vida. Né? A vida evoluiu para a mente, que evoluiu para a alma, que evoluiu para o espírito, que evoluiu por todas essas linhas que a gente estava citando. Então é muito interessante essa visão. O darwiniano, por exemplo, que é essa questão que a galera não entendeu ainda, troca o competitivo das espécies pela sobrevivência pelo cooperativo. Né? Troca, quando você está lá tendo um problema com o seu cliente, ele está te cobrando uma coisa, coopera, vamos cooperar junto, vamos se ajudar, né? Vamos resolver juntos, né? Resolver junto, vamos tirar esse lugar das culpinhas, esse lugar das coisas mecânicas que precisam estar lá porque eu paguei, porque eu fiz. Não, tá todo mundo no mesmo, né? Vamos olhar junto. Então, percebe que se Cara, a empresa não nasce. hum. Pode falar, pode falar. Não, 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 eu te cortei, foi mal. Pode falar. Não, se a empresa não nasce nesses lugares de consciência, que são muito ligadas a uma consciência cósmica, com K, né, bem no sentido pitagórico, que ele entendia fisiosfera, matéria, teosfera, espírito, biosfera, vida, noosfera, mente, toda essa integração, né, se não nasce nesse lugar, tende a ficar fragmentado, tende a, né, em algum momento. Então, é isso, é um pouco por aí. Não, outra coisa que você falou que faz muito sentido, né? Às vezes a gente fica brigando, né, nessa luta pelo poder, né? Das coisas. Sim, Então, sim. quem é o mais forte, né? Quem vai lá e quem tem razão. É sempre quem tem razão, né? E no final, não é quem tem razão, é quem é quem tá ali para fazer as coisas acontecer de fato, independente de quem tem razão ou não, né? Eu acho que É uma é coisa um. muito doida, porque o poder, que é o que você está falando, a razão, eles têm muito a ver com essa questão meio darwiniana da sobrevivência pela competição mesmo. Né? O poder, quando ele entra em jogo, o Jung fala que onde tem poder, na vaga do amor se instaura o poder. Né? É na relação de amor, e amor significa sentido, significado.
E por que que aquilo existe? Porque aquilo tem um significado, porque aquilo realmente ele não é, só pela, né, evolução comercial. Ele está no mundo porque ele já se integrou, ele já está numa visão mais profunda e menos utilitária, porque a visão utilitária é uma visão delusória. É uma visão perigosíssima, está levando a gente à extinção. Olha que loucura, você tá vendo a mata acabar, você tá vendo não sei o que acabar, mas a gente chega lá e ainda vê, e ainda vê lucro, fala, não, olha, mas aqui vai um pastinho bacana, hein? Não, mas aqui vai, pô, mas você tá acabando. Ah, mas tudo bem, mas assim, é uma visão utilitária da natureza, né? A gente extrai, por exemplo, um exemplo que o Lama Santen dá, que eu acho sensacional, nessa esteira, né, ele fala, pô, a gente chama, sei lá, Chapada dos Veadeiros. Olha que loucura, tipo, é Chapada dos Veados, não dos veadeiros. Os veadeiros é quem caça os veados, né? Eles são os donos da Chapada, né? E a gente vai denominando, né, de um jeito onde a gente vai dominando, predando, e essa visão acaba indo para as empresas muitas vezes, e isso acaba gerando um campo de pouquíssima significação para a nossa evolução integral. Uma coisa que eu queria ver também, Murilo, é o seguinte, e aí eu vou dar um contexto, tá? Porque uma das coisas que a gente gosta muito de falar aqui, principalmente pensando nessa relação de representatividade, é a relação entre coerência da promessa da marca com, de fato, os entregáveis que ela tem, entendendo que o entregável não é só a experiência de produto, mas todo o contexto organizacional que ela leva. Né? Então, como ela se dá na cultura organizacional, como, né, isso se transfere enquanto comunicação, e até chegar, de fato, na experiência de consumo, que é o final de tudo. E aí tem um contexto que eu acho bem interessante, que está todo mundo numa onda de representatividade muito grande, na sua infinita maioria das vezes de uma forma extremamente incoerente, porque começa a estereotipar uma coisa que não é estereotipável, e nem entender a profundidade, a necessidade de uma representação mais humana e simplesmente humana. Como é que você sente que não só que as empresas ou marcas ou publicidade, mas como é que as pessoas estão tratando essas relações de realidade, essas relações de dar representatividade a quem precisa ser representado e de desconstruir determinados contextos para que venham novos contextos e não simplesmente novos discursos com um fim muito estético. Não sei se eu fui claro, desculpa. É, Então, eu acho assim, tudo para mim nasce de você compreender qual que é o significado, né? Aquilo que na visão junguiana, o mito do significado de um ser, de uma vida, de uma existência, mas que também pode ser transferido para a ideia de uma empresa. Qual que é de fato o sentido mais profundo dessa empresa para além de lucro, né? Então, eu acho que começa daí, porque aí ela segue um telos. O que é telos? Telos é teleologia, é um caminho, né? A banana nasceu para ser banana, né? A semente de um carvalho, que é uma árvore de 1500 anos, ela guarda toda a estrutura do carvalho. Então, quando eu tenho um telos no sentido que ele já parte de uma base mais profunda, de um nível de consciência mais profundo, quando eu estou falando nível de consciência, só para ficar claro, não é nível de pessoas, né? Nível de consciência nas pessoas, né? Então, Perfeito? se parte desse lugar, ele já é abrangente por si só, porque ele já vai lidar, já vai entregar certos valores e não certas superficialidades de diferenciação, que por vezes foram o tempo todo, né, um campo de fetichização mesmo, né? E aí a diferenciação ela é proposital. Olha, é isso, tendo esse produto, você vai ser diferenciado e tal. E aí que tá, como é que eu posso ser diferenciado de um modo a contribuir com a vida, com a evolução das pessoas, com o humano, e não necessariamente por questões superficiais, segregadoras e tal, né? Buscando realmente na essência daquela empresa, da marca, aquilo que você trabalha muito bem, o design de conceito, buscando realmente um sentido mais profundo, que aí nas pontas vai se desdobrar em relações um pouco
mesmo que a pessoa tenha ou não dinheiro para comprar, tenha ou não, sei lá, mas o sentido daquela compra é um pouco mais profundo do que uma diferenciação apenas, às vezes, de superfície estética, ou, enfim, seja do que for, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, de ser colocado, essa essência realmente da marca, claro, precisa dar lucro, a vida precisa girar, tudo bem, estamos num mundo fenomênico material, mas já que estamos falando de uma empresa, mas eu acho que existem muitas formas de tudo isso se sustentar e dar lucro, realmente integrando as pessoas e mostrando que aquilo que nos separa é, na verdade, fruto de um processo completamente ilusório ou delusório e que a gente precisa dissolver isso, né? E você acha que uma das saídas aí para empresas e tudo mais está no propósito, na criação de um propósito forte? Então, eu gosto de usar no lugar de propósito significado, sabe? Tá. Porque eu também tava, veja, olha que coisa maluca. Vou te dar um exemplo de arte. Então você tem lá os caras dos anos 60, contra a cultura, nananã, os caras fazem performances, um monte de coisa, com resíduos, com materiais não nobres, para não virar elemento de museu, porque eles são contra o sistema, e ficam conhecidos, aí são catalogados e viram elemento de museu e são vendidos em galeria, ponto. Entendeu? Hum. Então, aquilo que nasce contra, aquilo que nasce, né? Então, aquilo que nasce, por exemplo, um propósito maravilhoso, uma ideia, pô, mindfulness, que é um início, né, para a gente começar a beber dessa fonte profunda de conhecimento, de 3 mil anos, tal. Pô, os caras transformam em produto, né? A ideia de propósito, que é você, pô, encontrar um sentido, né, um pouquinho mais profundo, tal, também vira produto, também vira uma euforia. As pessoas começam a querer o propósito como algo duro, estanque, e a vida não é assim. Por isso que o significado eu acho que esse sim ele pode vir de um lugar, de uma mente mais ampla, de uma mente que integra, que não preda, que não destrói, né, em detrimento de algo, que não que agrega. Então é um lugar, é É possível. inclusivo, né? Tem iniciativas, e não que finge ser, porque quando finge ser é horroroso. É horroroso. Essa colagem que as empresas fizeram para dizer que são ecologicamente corretas, aí põe lá o selinho, Uhum. aí é puta coisa horrorosa, não tá fazendo picas de nada, desculpa o palavrão. Então é isso, sabe? Então eu acho que isso, ao meu ver, está cada vez mais condenado, e a gente precisa olhar, né, com realmente uma base mais ampla, uma mente menos estreita para as coisas, porque senão vai cair num lugar onde os valores que estão estruturando aquela empresa, ou seja o que for, eles não, eles vão rumar só né, enfim, a tirar proveito de tudo, usando os recursos, né, que são recursos naturais, que são findáveis, finitos ali, como se fossem totalmente infinitos, né? Então É. é o ápice da delusão, né? E sem deixar legado, né? Que eu Sem acho que é deixar um dos... legado, sem deixar, né, que o principal legado de alguém é realmente ter conseguido ajudar o planeta, né? Ajudar a vida, ajudar as coisas. Tudo tem um ciclo, tudo tem um ciclo. Tem um momento onde a gente tem que bombar ali o nosso eu, o nosso, né, o momento de falar de si próprio, de uma certa carreira, de uma certa identidade que se constrói. Tem um momento de um ariano na nossa vida, mas tem um momento onde a gente tem que ir evoluindo naturalmente, indo, né, assim, calma lá, vamos abrindo, vamos indo para essa, né, essa coisa mais etnocêntrica. Peraí, tem um grupo aqui do meu lado, peraí, tem um mundo que eu vou deixar, peraí, tem um cosmo, né? Nós somos seres cósmicos, nós somos seres que assim a gente vai se dissolver, a gente nasceu com um grupo de gente
que viu a gente chorar, fazer o primeiro cocôzinho, gritar, nananã, e vai morrer com outro grupo completamente diferente. Então, assim, a vida é uma loucura, né? É uma jornada muito, muito louca, assim, muito misteriosa, muito bonita, muito criativa, né? E a gente caga tudo, né? Com esse desejo de dominar, de utilizar, de excluir, de achar que, né, alguém é maior, menor, ou isso e aquilo, por relações exteriores e tal, e vira essa merda que a gente tá vendo aí, né? Cara, incrível. Eu tô achando muito louco tudo isso, porque faz muito sentido com o momento que a gente tá vivendo, né? Acho que, assim, óbvio, né? Com toda a história, mas hoje a gente tá vivendo várias coisas ao mesmo tempo que eu vejo que é muito profundo, né? Essa questão dessa pandemia que trouxe a gente repensar todo o nosso, como você falou, significado até de vida, né? Porque muitas vezes a gente fica nessas bolhas só do lance, muitas vezes de prosperar, de sucesso, viver melhor, status, né? E a gente Sim. acaba esquecendo de se reconectar com a gente mesmo. E agora eu percebi que as pessoas foram meio que obrigadas a fazerem coisas que elas ou não estavam acostumadas ou estava fora do padrão mesmo, né? E, Ah, isso é ótimo. Desculpa, te cortei, você ia concluir, não? não, eu só ia falar que e tem tudo a ver isso com o que você falou de significado, porque uma vida sem significado ou algo que a gente está buscando para o futuro que não tenha muito significado, a gente fica totalmente perdido, né? E eu, assim, vejo muitas pessoas e, assim, cara, que estão apenas existindo, né? Sem muito significado. E agora ficou mais evidente com essa pandemia tudo isso, né? Então o que eu ia falar, que eu acho que é legal falar da pandemia, né? A pandemia Uhum. é algo, tirando, obviamente, a tristeza absurda que está acontecendo com as mortes, coisas que a gente, meu Deus do céu, né? Então, acho que é indescritível tudo isso, não poder se despedir. Nossa, é uma É, coisa horrorosa. Tem muita gente que teve sua família assim, despedaçada e sumiu. De repente você olha para o lado, sumiu todo mundo, morreu todo é, mundo. Para muita gente aconteceu isso não é um caso só, e, enfim, não é brincadeira, assim, né? Então tem todo esse lado, ok. Mas também tem um lado que, assim, no sofrimento fica mais claro essa base livre da mente. Fica mais claro os campos ilusórios que a gente cria. Então foi tirado o véu, porque quem tirou o rei, né? Quem é o rei? O Corona trouxe a sua coroa, né? Para reinar sobre nós e dizer assim, rapaziada, volta para casa, senta no cantinho, na quina ali da parede, põe um banquinho, fica olhando para a parede até vocês voltarem a entender o que vocês são. E aí a gente volta a conversar. Porque o que aconteceu com isso? Tudo aquilo que estava sendo criado, proposto, em termos de, né, certas hierarquias sociais ali, acadêmicas, certos títulos, nas empresas, né? Então a pessoa constrói toda uma vida a partir daquelas bolhas. Fiquei sabendo de uma, né, a irmã de um amigo que perdeu um grande cargo nessas grandes empresas. E assim, então a pessoa constrói, aí compra as coisas equivalentes àquele salário, aquelas bolhas, frequenta aqueles lugares, e vive naquele, de repente, cara, aquilo sumiu, né? hum, Aquilo sumiu. Ah, foi a pandemia. Olha, a pandemia tornou visível, mas aquilo é, nunca esteve lá. Aquilo nunca esteve lá, entende? A gente criou essas realidades, assim, é muito louco. E isso é o chamado Sansara, que é a roda da vida, que vai te engolir, que vai dar risada de você. Toda vez que você começar a querer estabilizar, estruturar como verdade coisas que são impalpáveis, né? Que nascem pelo que é chamado de originação dependente. Então você tem lá um barro. Aí na dependência do barro você constrói um tijolo, na dependência do tijolo você constrói uma parede. Na dependência da parede você constrói um quarto, uma sala, um templo. E aí você diz é templo. E aí você começa a frequentar.
E você crê que é templo, e quando você entra lá, sua energia muda porque você entrou no templo. Energia que você construiu dentro de você, como a gente falou anteriormente. Aí eu te pergunto, onde está o templo? Ele está no tijolo? Ele está É, na metade da parede? Aonde ele estava? Ele nunca está, ele não está. Ele é vacuidade, né? Então é louco isso, assim, como quando a gente começar a entender isso, espero que não seja tarde, né? Para reverter, para sobrar alguma coisa, né? com Enfim, certeza. enfim, é isso, né? É muito materializado tudo, né? Totalmente, totalmente. E, Murilo, deixa eu te perguntar uma coisinha que você já comentou, tá? Você e o Daniel, mas eu queria muito se vocês pudessem, até o Daniel com a vivência dele, poder comentar um pouquinho dessa relação de que tudo se torna um produto em algum momento. E a gente está falando de significado, a gente está falando de propósito, a gente está falando de essência, e isso acaba se tornando aí um boom de marketing, né? Então agora a gente está na era de tudo tem que ter um propósito, e às vezes esse é um propósito puramente estético. E aí eu queria comentar um pouquinho de vocês, ter essa visão de vocês. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Até porque, até como ficou muito claro aqui, isso é infinitamente mais profundo do que simplesmente colocar um logo, fazer uma campanha ou fazer um discurso. Então, eu vejo assim, a questão do produto, claro, ela é necessária, ela é uma forma de tornar visível, né, um certo processo, né, alguma coisa que eu processei e virou um produto ali, fui lá, coletei algo, enlatei, pus em algum lugar, tornei visível e tal. Tem esse lugar, tem esse lado, mas a mente, né, essa mente utilitária, que gera o produto e que gera relações como o produto, cara, relações em todos os seus níveis, até consigo mesmo, até no seu ambiente ali interno, quantas pessoas vão se transformando, virando pequenos monstros, né? Porque vão se vendo como esse próprio produto, como essa própria relação aí exterior e não interior. E o produto, ele tem também, nesse lado negativo, essa questão de estreitamento da visão. Porque a realidade das coisas ela é ampla, como a gente estava falando. O Corona, ele tirou o véu, ele mostrou que não tinha nada lá onde você estava construindo aquele mundo. Então é muito interessante, assim, porque quando você vê o mundo com uma certa graça, ou seja, entre uma visão mais determinista, eternalista de manter as coisas, que você vai se lascar porque elas são impermanentes, ou niilista, porque você desistiu e agora eu vou embora, que se dane tudo, porque tudo vai acabar, entre uma coisa e outra tem a graça da vida, tem a mente livre, tem a espontaneidade, tem uma mente ampla, tem você olhar para as coisas sem a necessidade de consumir pela exterioridade, mas consumir para nutrir alguma coisa que possa internamente ser acrescentada. Então isso é muito bonito, sabe? Esse espaço livre. Aí volta o nosso papo de criatividade. A criatividade ela vai surgir desse lugar, de você fazer da sua vida uma vida livre, livre nesse sentido, né? Enfim, então é uma mente livre, é alguma coisa que ela não se engessa junto com os produtos, né? Não se mistura ali junto com. Você vê que a ideia de produto mesmo, agora já falando da questão física, é uma coisa que o professor Magaldi, né, Valdemar Magaldi do IGEP falava, acho que o Raoni teve aula com ele também, Sim, essa questão queridíssimo. do plástico, né, de um mundo emplastificado, onde você não tem mais contato com as coisas, né? Você não encosta nas coisas, porque você tem o tênis, você tem a fibra não sei do que, a coisa não sei do que, a embalagem não sei do que, o carro não sei são invólucros, tudo é plástico. O que você encosta, a sua mediação é sempre com plástico. Então é louco, porque é uma forma completamente equivocada, né, de percepção, aí volta a percepção também. Então a gente precisa achar o caminho de volta, e o caminho de volta é a interioridade, é a gente se ver não mais como duais, não mais separados uns dos outros, a gente não está separado.
E aí que vem o primeiro ponto da ideia de percepção, né? Voltando lá atrás na primeira pergunta, que Wittgenstein, que vai estudar linguagem, né, como se comunicar e tal, ele vai ser um cara que ele vai ser muito citado pelo Lama Santen, que fala muito das questões da mente, sobre a coemergência. Como a gente não entende essa base livre da mente, a gente não entende que a energia que surge, que vai, que vem, a partir dos conteúdos que vão aparecendo na nossa frente, ela está indissociada daquilo que está surgindo dentro. O que eu estou querendo dizer é que não tem inimigo lá fora, que não tem nada lá fora. Na verdade, você está construindo tudo dentro. Surge junto, a sua percepção. É fácil você entender isso. Você pode olhar uma foto que é toner, tinta e toner, como ele mesmo dá esse exemplo, e odiar aquela pessoa, aquela situação, e de repente muda a situação, muda a sua energia. Você olha para a mesma foto que é só tinta e toner e constela internamente algo extremamente terno, extremamente diferente. Então, nota-se que a gente cria. Então, se as pessoas não entenderem essa mágica, né, de que nosso universo ele é coemergente com a realidade exterior, a gente vai continuar criando um mundo terrível, né? Então a gente pode, por isso a arte é sensacional, porque ela mostra que a gente é criador de mundos o tempo todo. Só que não só mundos sobre suportes artísticos, coloridos, bonitos ou não, ou isso ou aquilo, provocativo, mas mundos, todos eles, tudo, desde o dia da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir. A gente pode criar realidades que são mais favoráveis para benefício de todos os seres, ou realidades ilusórias, onde a gente se embolha, onde a gente se prende àquele lugar, porque eu ganho tanto, que eu posso frequentar tal lugar, e o meu mundo se torna aquele lugar totalmente separado, e aí eu faço meu filho viver naquele lugar separado, aí eu faço, né? Então é um equívoco geracional, assim, de visão de mundo que o que a integração do Ocidente com o Oriente, das grandes escolas de saber, elas podem diluir isso, se não virarem produto, porque virou agora o campo da espiritualidade, que é algo extremamente profundo enquanto construção de consciência e mente, virou um campo, né, virou pastiche de novo, virou produto, né? Como o Pondé escreveu esses dias, que é uma picaretagem total, e eu concordo com ele. Total picaretagem. Então é doido isso. E vocês têm um puta desafio na mão, porque vocês precisam criar produtos, vocês precisam ter clientes, vocês precisam ter Uhum. estruturas comerciais e ao mesmo tempo que produzam sentido, né? E significado. Total. Divertido isso. Não, e eu acho que eu trabalho com branding é exatamente isso. As pessoas, as empresas serem realmente aquilo que ela acredita e atrair pessoas, parceiros, stakeholders nesse ecossistema que, que tenham uma correlação com ela por aquilo que ela é de verdade, né? E não simplesmente do lado de lucro, né? De dinheiro só, né? Exatamente. Raoni, Exatamente. Cara, você ia falar alguma coisa, eu te cortei. não, não, fica tranquilo. Ó, eu vou já pedir um conselho pro Murilo. Murilo, a gente sempre começa a fechar feed demais, né? Mas a gente sempre termina o nosso DIP solicitando um conselho, né, das pessoas que vêm. E aí eu queria muito pedir para você, o que, que eu faço? Eu preciso de uma receita de bolo para virar sucesso. E não só sucesso financeiro, mas para ter esse espaço de fala, para ter esse, esse lugar de trabalho, de significado, como vocês comentaram. O que, que você diria para alguém que está buscando uma receita de bolo? Já que vai dar errado, que vai dar tudo errado. A receita de bolo ela vai dar errada. Os grandes mestres eles dão muita risada, assim, tem muita compaixão, né? Pela nossa ignorância, por a gente ignorar a realidade mais profunda que nos habita. Então, não estou falando de crença, não, estou falando dessa realidade aberta mesmo. E então eu acho que primeiro é isso. Sansara não tem solução. Ele vai dar errado. Ele sempre vai dar errado. Porque ele sempre vai se mover. A gente sempre vai querer fixar certas realidades favoráveis, elas vão se mover.
né? Eu desafio, ninguém precisa acreditar no que eu estou falando, é só parar para pensar em qualquer assunto da sua vida se em algum momento Uhum. conseguir estabilizar, né? Então, em primeiro lugar, cuidado com essas identidades exteriores que a gente quer criar. Acho que, segundo conselho, muito respeito, muita escuta, muito treino e prática para ouvir os desígnios, os chamados do seu coração. Não é cuticute isso, não é fofurice, não é papinho de ai que fofura, não. É papinho emocional também, não é isso. É realmente reconhecer em você quem você é, suas potencialidades, reconhecer, sobretudo, as suas dores, as suas sombras, para você não ficar projetando no mundo. Cuidado para não achar que você gosta de tal coisa, você quer ser tal coisa e de repente o seu talento é outro, né? A gente trabalha muito com as árvores alquímicas, né? Olha eu fazendo um merchan aqui. E que questiona muito isso, que fala, cara, seu negócio é mão na massa. Olha, o seu negócio é mente, é pesquisa, olha, o seu negócio é sal, é gente, é lidar com. Então, isso pode ajudar, mas nunca vai substituir a potência do seu coração. Eu tenho um exemplo muito simples assim para dar para vocês do início da minha carreira, de uma grande crise que eu tive, sendo amigo, né, tendo a sorte de ser amigo de um cineasta, de um cara muito talentoso, que na época ainda era filho, né, do, do- de um cineasta e de um cara da publicidade e propaganda, que é o Valbercy Ribas, um cara da animação nacional maravilhoso. E eu, jovenzinho, a gente 10 anos, 12 anos de idade, fiquei amigo do Rafael, que é um dos grandes irmãos que eu tenho hoje, assim. E ele hoje é um grande diretor, acho que é o mais conhecido aí no campo da animação, com filme de maior sucesso, longa-metragem e tal. E cresci com ele, né? Assim, indo no estúdio, imagina que loucura para um moleque que gosta de desenho. Então eu olhava para aquilo e falava, meu, que loucura. E aí, vendo os desenhistas, vendo todos os animadores, aquele cheiro, né, de papel, de desenho, de putz, o ambiente, a sinestesia, eu, pô, pirei, né? É isso que eu quero para minha vida e tal, não sei o que, nananã. Bom, aí um certo momento, a gente já é um pouco mais velho, 14 ali, 15, ele, pô, se você quiser trabalhar, fazer uns cleaners aqui, fazer umas limpezas, o que é a limpeza? Limpeza do desenho do animador. O animador fazia folha por folha a animação, e você ia lá limpando com traço mais fino, limpo, né? Aquele desenho de movimento. Bom, fui lá, porra, vou começar pelo cleaner, que é o que todo mundo começa. Um dia, dois, 10 dias, não sei o que, vai, volta. Comecei a deprimir. Por quê? Porque a minha motricidade, ela não dava para aquilo. Não dava, eu tremia. A minha motricidade é instável. Um dia eu estava bem, um dia eu estava mal. Um dia eu estava bem, um dia eu tremia, um dia eu tremia. Eu falei, caraca, eu não tenho um traço limpo para isso. Imagina que dor, né? Uma quase criança, um pré-adolescente, porra, não, né? Como é que eu faço? Bugou a cabeça, né? Aí eu fui fazer escola de arte aos 16 anos, mais ou menos, tal. Desisti lá de ser cleaner, mas continuei indo, normal, fazendo as coisas e tal, mas com aquela tristezinha no coração, assim. Mas ainda sem entender o que fazer, mas entendendo que, preciso de prática. Fui numa escola de arte e tal. A escola de arte me levaram para campos adaptativos, para eu adaptar. Todo mundo vai fazer o mesmo exercício e adaptar a linha, né? Aí na faculdade, lá aos 20 e pouco, eu comecei a entender que aquilo que eu tinha de motricidade mais tortinha e tal, poderia me valer uma expressão muito singular. Era muito meu. Aí eu comecei a desconstruir, a não terminar. Onde ia tremer, eu intervalava, eu forçava o tremido, eu ampliava os ecos daquilo que antes eu negava e que era um defeito para aquele contexto, para aquela bolha de realidade. Eu fui ampliar como uma virtude expressiva no meu desenho. E aí, enfim, comecei a expor, ganhar prêmios, fazer isso, fazer aquilo, com aquele desenho, com reconhecimento daquele meu lugar singular. Então, o conselho é assim, independente, por exemplo, dos artistas que eu gosto, independente do que eu gostaria de ser como artista, independente das coisas que me chamam, eu tenho pelos, ali a minha sementinha do carvalho, eu tenho minhas potencialidades. Reconheça as suas potencialidades. Porque senão você vai sempre vestir a roupa do outro. E você vai sempre correr atrás de uma adaptação. E quanto mais você adapta, no meu caso, a minha linha de desenho ao que
um certo contexto queria, menos eu vou estar indo em encontro ao meu eu, e mais longe eu estou, mais tempo eu estou perdendo de descobrir a minha real expressão, né? Então é isso, eu acho que esse é o conselho para... Muito bom, hein? Muito bom, Parabéns, viu, Murilo? caraca. O bacana do Deep é trazer exatamente isso. Assuntos que não são muitas vezes discutidos, né? Dentro do nosso dia a dia, que é do branding, do marketing, de comunicação, de design até, né, Raoni? Uhum. E trazer todo esse, vou dizer assim, né? E até é algo que eu sinto, né? A gente não tem tantas pessoas assim competentes que possam somar na nossa vida de uma forma que integre tudo isso que a gente está discutindo de design e desses assuntos que o Deep aborda. Então, cada pessoa que está aqui com a gente é porque a gente seleciona a dedo mesmo, porque a gente tem plena convicção que vai ajudar não só a gente, porque cada vez que a gente faz reunião é uma aula que a gente tem, Com certeza, incrível. mas para as pessoas que seguem a gente, que tá no dia a dia aí e que querem, meu, às vezes ter uma opinião diferente ou, putz, meu, quer realmente, puta, criar coisas novas que ela já tá de saco cheio daquilo, então o Deep inspira muito isso e no final é uma nova percepção, né? São pessoas com percepções diferentes trazendo e agregando coisas novas pra gente, né? Então acho que é isso. Que bom. Então, Cara, Murilo, pô, eu queria agradecer demais a sua participação. Foi incrível mesmo. E eu tenho certeza aí que o pessoal vai curtir muito e até em breve a gente vai ter novos Jeeps aí, né, Raoni? com certeza. E, inclusive, a gente vai convidar você bastante, Murilo, porque vai ser bem divertido. Fico à disposição, vamos que vamos. Maravilha. Gente, muito obrigado, Daniel, Murilo, obrigado mesmo. E muito em breve, mais um disco incrível para vocês. Valeu. Até já! Valeu, pessoal.